A paz do Senhor, meus irmãos, é um prazer recebê-los todos vocês aqui novamente. Estamos em mais um EBD em Foco, aqui da nossa igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em São Carlos, presidida pelo nosso pastor-presidente, pastor Eli Martins de Souza. Estamos aqui eu, pastor Plínio Oliveira, servindo a Deus como superintendente aqui do nosso campo de São Carlos, e o meu amigo, meu parceiro, pastor Glaucio Santiago, que é um dos docentes aqui da nossa classe Ebenezer, a classe dos varões, no nosso templo sede. Pastor, seja bem-vindo mais uma vez e obrigado pela sua parceria e sua presença aqui. Glória a Deus, sempre um prazer poder estar junto, participar nesse importante trabalho. É uma honra e louvado seja Deus por isso. Gratidão. Meus irmãos, estamos aqui falando do primeiro trimestre do ano de 2025, revista dos adultos, sob o tema Em Defesa da Fé Cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Essa que é a lição de número 3, estou aqui com a revista, essa aqui que é a capinha da revista, que vocês estão estudando aí, junto conosco. Estamos agora partindo para a lição de número 3, lição intitulada como A Encarnação do Verbo. Vamos falar sobre algumas heresias que vêm a combater a deidade de Cristo, se Cristo realmente teve um corpo físico ou não, né, pastor Glaucio? Então vamos caminhar um pouco sobre estes temas, que é o tema desta lição. Antes de iniciarmos a nossa aula, eu quero mencionar aqui que nós estamos próximos já, chegando aí em março, de 13 a 16 de março, o nosso 11º CNED, Congresso Nacional de Escola Dominical. Será neste ano, ali no nosso templo sede do Ministério do Belém, em São Paulo. Teremos diversos fóruns, workshops, várias plenárias. Nós temos aí uma programação recheada e completa de conteúdo com diversos palestrantes, diversos pastores, irmãos nossos da igreja dos Estados Unidos estarão conosco também nos prestigiando e trazendo um conteúdo de altíssima relevância para você que é professor de escola bíblica dominical, para você que é aluno, superintendente. Não pode perder mais um evento da nossa EBD, da nossa CPAD. Nós estamos já preparando a nossa caravana, né, pastor Glaucio? Aqui da cidade de São Carlos. E com certeza estaremos com a nossa presença garantida em mais um CNED. Queridos irmãos, agora sim, vamos para a nossa lição de número 3, intitulada de A Encarnação do Verbo. Vamos fazer a leitura do texto áureo, que está no livro de João, capítulo 1, e versículo de número 14, que diz assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A verdade prática diz assim: a vinda do Filho de Deus em forma humana é um fato presenciado por muitas testemunhas. Por isso, a negação da sua historicidade não se sustenta. Então, meus irmãos, eu gosto muito, pastor Glaucio, eu sempre comento nas nossas aulas aqui no Templo Sede, que eu sou um apaixonado pelo texto áureo e pela verdade prática. Sim. Porque, de maneira extremamente resumida, elas dizem muito sobre aquilo que nós vamos estudar, sobre aquilo que nós vamos falar durante a nossa lição. E a verdade prática desta lição está extremamente enriquecedora. A vinda do Filho de Deus em forma humana é um fato presenciado por muitas testemunhas. Por isso, a negação da sua historicidade não se sustenta. Então não adianta negar que Jesus caminhou, que Jesus sentiu fome, que Jesus sentiu sede, sim, que tocaram em Jesus. Tudo isso nós vamos ver com evidência bíblica, né, pastor Glaucio? Exato. No decorrer desta lição. Eu quero pedir ao meu companheiro, o pastor Glaucio Santiago, então, que faça a leitura bíblica em classe aqui nas cartas de João. Maravilha. Paz do Senhor, meus irmãos. Uma grande alegria que estamos para leitura bíblica em classe. Está em 3 referências na epístola escrita pelo apóstolo João, capítulo de número 1, primeira epístola do apóstolo João, capítulo de número 1, versos do 1 ao 3, e depois adiantamos para o capítulo de número 4, do verso 1 ao 3 também,
e a última referência na segunda epístola, verso de número 7. Perfeito. Então, dando início aqui, primeira epístola de João, capítulo 1, do verso 1 ao 3, a primeira parte da leitura bíblica em classe. O que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Amados, não creiais em todo o Espírito. Amados, não creiais em todo o Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus. Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Leitura bíblica em classe. Perfeito, pastor, muito obrigado. Maravilha. Como eu disse aos irmãos, a própria textual, a verdade prática e também a leitura bíblica em classe, ela vai discorrer com evidência bíblica aqui agora sobre todo o tema desta lição, que é a encarnação do Verbo e impossível negar a deidade de Cristo, né, pastor? Sim. Nós vamos observar, meus irmãos, no decorrer desta lição, que desde o início da igreja houveram tentativas de diversos grupos, de diversas pessoas, por negar a deidade absoluta de Cristo e também a sua ressurreição. Nós vamos observar no decorrer desta lição que existem grupos que uns negam que Jesus foi crucificado, outros negam que Jesus ressuscitou, outros negam que ele existiu, outros negam que ele nasceu, né? Então existem diversos grupos céticos que tinham a pretensão de desconstruir, né, todo o testemunho e toda a autoridade bíblica acerca da vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos agora para os objetivos da lição, e os objetivos desta lição também são 3. Eu vou pedir para o pastor Glaucio discorrer sobre eles, mas o primeiro é elencar, o segundo é descrever, e o terceiro é relacionar. Eu vou pedir que o pastor Glaucio, por favor, pastor, dê para nós aí os 3 pontos de objetivos para essa lição. Maravilha, pastor Plínio. Primeiro objetivo é elencar as heresias que negam a corporeidade de Cristo. Desde o princípio da igreja, houve-se essa tentativa de negar ou tentar anular a corporeidade de Cristo. Daí a importância desse título da lição dessa semana, a encarnação do Verbo, né? Porque ela traz relatos e fatos históricos, tanto cristãos como também documental não cristão, perfeito, que atestam e confirmam essa realidade, né? E as heresias, então nós queremos isso, era destacar, elencar as heresias que negam a corporeidade de Cristo. O segundo objetivo, descrever a afirmação apostólica da corporeidade de Cristo. Ou seja, descrever o que os apóstolos falavam sobre isso, sobre a corporeidade de Cristo. Os apóstolos, aqueles que conviveram com Cristo e como eles refutaram essa heresia, tentando negar essa realidade. Perfeito. Tá? E o terceiro objetivo da lição é relacionar como as heresias que negam a humanidade e deidade de Cristo se revelam atualmente.
Como nós temos falamos nas lições anteriores, nas duas anteriores, é importante esse tópico do objetivo da lição, porque ele nos ajuda a identificarmos hoje as heresias que são antigas, mas que com a nova roupagem se vem como uma armadilha aí para tentar nos tirar do propósito da palavra de Deus. Perfeito, pastor. É muito bom o senhor mencionar, e é realmente isso. Durante, meus irmãos, todo estudo de toda esta revista, nós vamos observar justamente o que é mencionado no subtítulo da revista, que é combatendo as heresias, as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Então, todas as heresias mencionadas aqui, né, pastor? Sim. Elas já vêm desde lá da igreja primitiva, desde lá de trás, mas que hoje estão com uma nova roupagem, estão de uma maneira, vamos falar assim, entre aspas, atualizada ao século XXI, a nossa realidade, e continuam a deturpar o evangelho de Cristo e este crucificado. E esse é o propósito deles mesmos, sabe, pastor Plínio? É de tentar atualizar com os argumentos contemporâneos, com a falácia contemporânea, heresias que são antigas. Então, eles tentam atualizando para os dias contemporâneos para que assim se crie a sensação de ser uma verdade, de Sim. ser uma descoberta. Mas, na verdade, são ensinamentos heterodoxos, contrários à ortodoxia da palavra de Deus. Perfeito. Só se atualiza o argumento, né? O argumento, mas a essência do ensino errado é a mesma. E nós glorificamos a Deus porque o Evangelho de Cristo ele é atemporal. Atemporal. Então, a palavra de Deus foi escrita há tantos anos, mas ela continua mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Exatamente. E glória a Deus por isso. Queridos irmãos, nós vamos falar um pouco aqui do subsídio ao professor. Então, você, professor de escola bíblica dominical, não pode se ater apenas à revista. Nós temos aí na CPAD um material vasto para consulta, para apoio durante a sua aula. E claro, nós não podemos, né, pastor, nem fugir da lição da revista, do que é mencionado na revista durante as nossas aulas, mas também não ficar preso estritamente somente à revista. Sim. Nós temos aí, na última aula, o pastor Glaucio mencionou muito bem, nós temos o livro de apoio, que todas as lições têm o seu próprio livro de apoio Sim. da lição, então ele é de suma importância. Nós temos a revista Ensinador Cristão, que mais uma vez eu quero fazer menção, ela tem diversos subsídios, entrevistas, matérias super importantes, que vão te dar base e respaldo para que você possa ministrar a sua aula. E na edição de número 100, esta que está sendo veiculada atualmente, na página de número 37, você encontra um subsídio todo especial para esta lição de número 3. Também quero trazer aos irmãos que, para você, na revista do professor, nós temos 2 textos super importantes de apoio para que você possa enriquecer o conteúdo da sua aula. Um deles é o texto A União Hipostática, que fica localizado depois do segundo tópico, e o segundo texto é A Teologia Liberal e a Bíblia, ao final do terceiro tópico Sim. da sua revista do professor. Ok? Queridos irmãos, vamos para a introdução da nossa lição, antes de nós adentrarmos um pouco mais aqui nos 3 tópicos e nos subtópicos desta lição. A introdução dessa lição ela vai falar um pouco sobre, aqui ressalta que é o início da apologética cristológica. Então, neste trimestre, nós vamos falar sobre a apologética de heresias, de seitas e de maneira geral da igreja. Nós vamos combater as heresias e as seitas de maneira geral. Então vamos abordar a apologética de uma maneira muito ampla. Mas aqui, para esta revista, ela inicia na lição 3, a apologética cristológica, ou seja, a defesa de Cristo, a defesa dos assuntos concernentes ao nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. O apóstolo João ele se preocupou muito, meus irmãos, em enfatizar aqui nas suas epístolas a deidade de Jesus, a sua natureza humana e que ele viveu em corpo físico. Então nós vamos observar aqui nos próximos 3 tópicos, o pastor Glaucio
vai trazer aqui um conteúdo para nós a respeito deste tema, e nós vamos conversar um pouco a respeito disso, e vai trazer para você todo esse material para que você possa, junto com os seus alunos, discutir em classe e aprender um pouco mais sobre apologética cristológica e a defesa da sua fé. Nós vamos para o tópico de número 1, pastor, intitulado Heresias que negam a corporeidade de Cristo. Eu vou pedir que o pastor Glaucio nos dê aqui faça seus comentários e nos traga algo aqui da parte de Deus para que nós possamos aprender um pouco mais da lição de número 3, tópico de número 1. Maravilha, pastor Plínio. Bastante pertinente essa lição, pastor, pela importância. Cristo, ele é o personagem central não só da Bíblia, mas de toda a humanidade. Sim. Daí o calendário da humanidade ser dividido em duas partes, antes e depois de Cristo. Então não é apenas uma história em si para um grupo religioso, mas é algo que define toda a trajetória da humanidade. Determinou a divisão do tempo na história. Da humanidade. Então, só isso em si já é uma prova contundente da existência histórica de Cristo. Perfeito. Né? Então, quando as heresias tentam negar a corporeidade de Cristo, eles tentam anular toda essa história da humanidade em si. Sim. Né? E o docetismo, no primeiro subtópico, ele é a heresia mais antiga que tenta anular tudo isso. É verdade. Ele surgiu no primeiro século, né, da era cristã, e com isso ele veio tentando anular a veracidade da corporeidade de Cristo. Tá bom? E por que é importante nós estarmos alencados isso? Porque nessas primeiras 6 lições, pastor, a partir dessa lição que nós estamos, a lição de número 3, e assim até a lição de número 8, nós vamos estar estudando sobre a historicidade de Cristo, no seu sentido divino, humano e a experiência humana de Cristo. É importante o professor ele também saber separar e lidar com cada tópico de cada lição, para que ele não adiante algum assunto e para que ele também não esqueça algum assunto importante de cada lição. Porque embora pareça iguais, mas na verdade são aspectos diferentes, pontos importantes da doutrina cristológica que faz toda a diferença para combater essas heresias relatadas aqui no tópico 1. E por isso, pastor, pegando um gancho no que o senhor está falando, por isso que é tão importante nós nos atermos à revista. O conteúdo da revista ele é muito bem elaborado, né? Foi muito bem separado e dado cada tema, cada assunto em cada lição para explorar o máximo de conteúdo pertinente exatamente àquele tema, àquela lição. Né, pastor? Sim. Então, é muito pertinente o seu comentário e a nossa dica para você, professor, se atenha à lição da aula em questão para que você não caia nesse erro, como o pastor Glaucio muito bem mencionou, de adiantar algum assunto que muitas vezes ou é você mesmo que vai dar essa aula, ou às vezes é um colega seu, um outro professor, e você vai acabar invadindo o tópico que ainda não chegou o momento de tocar naquele assunto, porque os assuntos acabam se complementando. Exatamente, pastor. Porque essa lição fala da encarnação de Cristo, né? A encarnação do verbo. Sim. O que é a encarnação? A definição é tornar-se carne, se fazer em carne. Então, Cristo, ele é o Deus glorioso, o Deus subsistente, autoexistente, mas que se fez carne, tomando a forma de homem, né, para que ele pudesse ter a experiência humana e tudo isso que nós passamos, para que isso ele fosse apto a estar substituindo nosso sacrifício no Calvário. Com isso, é importante nós estarmos atentos a esse importante tema da encarnação de Cristo, né? Com certeza. O pastor, fazendo um comentário aqui, pegando um gancho, antes de você ir para o segundo subtópico, o docetismo, ele vem do grego dóquio, e ele significa ter a aparência. Então, foi muito bem comentado pelo senhor que ela é a heresia mais antiga, e que ela nega Jesus num corpo físico. Eles falavam que Jesus
seria como um fantasma, né? Uma assombração, algo assim. Então, assim, tem a aparência de Cristo, tem a aparência de Jesus, mas não é Jesus. É isso que eles pregavam, né? Isso mesmo, eles tentavam dizer que Cristo era uma aparência, ou como sendo um fantasma, ou um aspecto, né? Sim. Um espectro. Mas, na verdade, eles estavam tentando era anular a existência real e física de Cristo. Tá? Então, esse era o docetismo, que são as vertentes aí do gnosticismo. No decorrer da lição nós vamos estar vendo um pouco mais sobre isso. E o que os docetas ensinavam no segundo subtópico sobre Jesus era de que a sua existência era meramente uma aparência. Eles tentavam anular a existência física, mas dizer que ele apenas era um ser invisível, porém não físico. Né? Então essa era a doutrina principal aí do docetismo. Tá? E o terceiro subtópico, os principais docetas diziam era que Jesus, né, o principal herético que divulgava essa heresia, ele se chamava Cerinto. Ele negava o nascimento virginal de Jesus, né? E ensinava o docetismo por esse objetivo. Logo, meus irmãos, se o nascimento de Cristo virginal não foi uma realidade, logo anula-se todo o processo do cristianismo, porque todo o cristianismo ele é baseado e edificado em cima do nascimento virginal de Cristo, né? Por isso que foi a sua encarnação, né? Perfeito, pastor. E também Cerinto, o aspecto de negar, meus irmãos, o nascimento virginal de Cristo é que Cerinto pregava que Cristo não nasceu por determinação divina e nem por inspiração, né, do Espírito Santo, gerado pelo Espírito Santo. Né? Ele dizia que isso não era possível e que uma mulher virgem, nunca havendo se deitado com um homem, poderia gerar uma criança. Então, ele era um contemporâneo de João, lá em Éfeso, Sim. E foi um combatente muito forte deste nascimento virginal de Cristo. Então, enquanto João, os apóstolos pregavam que Cristo havia tido um nascimento virginal, ou seja, de uma mulher virgem, que era Maria, sem se deitar com nenhum homem e concebido pelo Espírito Santo. Ele, na mesma época de João, ali, né, contemporâneos, pregava uma verdade contrária. Então, né, imaginamos o desafio de João, né, pastor? Sim. Enquanto pregava Cristo, enquanto pregava toda a história de Cristo, que Cristo representava o seu evangelho, vinha um outro por trás desfazendo tudo aquilo que ele havia acabado de pregar, enfim, trazendo prejuízo para a obra do Senhor. E essa realidade nós vemos no capítulo 2 de Apocalipse, quando lá diz que eles descobriam os que se diziam ser apóstolos, mas não eram. E lá o texto fala, e os Efésios, né, a igreja de Cristo ali em Éfeso, identificava esses mentirosos, que eram os seguidores de Cerinto, que tentavam combater a realidade da corporeidade de Cristo, né? E o nascimento de Cristo é onde tudo começa, né? Por isso que fala, antes e depois de Cristo, onde tudo se inicia. Logo, a palavra do Senhor, ela diz que a virtude do Altíssimo cobriu Maria, e ela se achou gerando, isso, ela se achou gerando o Salvador do mundo. Maravilha. Né? Pastor, também mencionando ainda no terceiro subtópico sobre os principais docetas, né? Nós vamos aí para o segundo que é citado na nossa lição, que é Saturnino, né? Saturnino ele foi o principal representante do gnosticismo, né? Sírio, né? Isso, pastor, Saturnino ele foi... Por que fala o gnosticismo sírio? Porque também existe o gnosticismo grego.
E eles divergem em alguns pontos, mas os dois, tanto o sírio quanto o grego, o objetivo é atacar a pessoa de Cristo. Hoje nós vemos muitas organizações tentando atacar esse ponto básico, principal do cristianismo, né, que é a deidade de Cristo, a encarnação de Cristo. O que é diferente, pastor, é importante nós sabermos a diferença de encarnação, reencarnação e ressurreição. Né? Logo, a encarnação ela é um termo não bíblico, onde a Bíblia facilmente refuta. Né? Há inúmeros versículos que mostram que a reencarnação não é uma realidade, mas a encarnação só para Cristo é que nós podemos atribuir esse termo encarnação. Porque Cristo ele já existia antes. Por isso ele foi encarnado. Ele precisou se tornar carne porque ele já existia antes. Por isso, o apóstolo João, ele fala, e no princípio era o verbo, ou seja, quando houve lá no Gênesis, Cristo já existia, ele já estava lá. Então ele precisou encarnar porque o seu destino era a cruz, a morte por crucificação em nosso lugar. Tá? Se fez homem em nosso favor. Em nosso favor, exato. E logo, quando diz ressurreição, é a ressurreição do corpo, ou seja, é o retorno do espírito e da alma voltando para o mesmo corpo. Já a reencarnação, ela não é isso, ela é um espírito de uma entidade voltando para um outro corpo. Exato. Mas para que haja a reencarnação, é preciso haver morte, mas Cristo aqui não havia morrido. Exato. Né? Então, lembrando que reencarnação é um termo heterodoxo, uma doutrina heterodoxa, não bíblica, em nenhuma parte da Bíblia não menciona-se a reencarnação, mas a encarnação de Cristo é uma realidade, porque o destino dele era a morte de cruz para nos justificar e nos redimir. Perfeito, pastor. Maravilha. Saturnino também ensinava que Jesus não havia nem nascido, nem teve forma, nem teve corpo, né? Ele tinha apenas uma mera aparência humana. Então, é mais uma vertente, né? É mais uma variável dos ensinos docetas, e nós vemos que, enfim, nenhum deles tem fundamento ou base nem bíblica, nem histórica para se sustentar, né? Nós temos mais um, né, pastor, que é mencionado pela revista. O Marcião. O Marcião, ele foi outro heresiarca que negava ser Cristo verdadeiramente humano. Mas quanto ao seu corpo, não se sabe se, na opinião dele, era apenas uma aparência ou de uma substância, ou seja, era como um vento, como, sabe, ou como uma água, e hoje nós vemos isso, né? Pessoas atribuindo Cristo em elementos da natureza. Sim. Então nós vemos muito fortemente na atualidade esses conceitos aqui do docetismo tentando negar a divindade de Cristo. E foi muito bom o senhor mencionar isso, porque assim, é claro, então, pastor, nós não podemos olhar mais para a natureza e falar assim, nossa, que bonito, isso é Deus, foi Deus que fez. Não, a natureza, ela é a representação de Deus, né? Ela é a representação do que Deus pode fazer e daquilo que ele criou. Não significa que agora nós temos os mini-deuses, né? O Deus da água, o Deus do sol, o Deus da chuva, o Deus do trovão, o Deus da grama, enfim. Deus criou todas estas coisas. E é tão bela a natureza, ela é tão perfeita, as coisas se encaixam tão perfeitamente que tudo isso mostra quem é o nosso Deus e o tamanho do poder que Deus tem. Tem isso mesmo. Os Salmos, ele relata sobre isso, né? Que a criação anuncia a glória e a majestade do nosso Deus. Então, a criação, ela é a manifestação da existência de Deus. Ela é a comprovação da existência de Deus. Maravilha, pastor. Vamos para aqui o segundo tópico. Ainda fique como referência aqui para você, meu irmão, referências que falam a respeito da deidade de Cristo. Nós temos aí mencionado na nossa lição o Evangelho de Lucas, capítulo 2, verso 11, Evangelho de Lucas, capítulo 2, verso 1, e João, capítulo 2, e verso 21. Depois aí na sua casa,
você pode fazer a leitura e usar também estes textos como referência acerca da deidade de Cristo. Maravilha. O segundo subtópico, meus irmãos, o segundo tópico, melhor dizendo, tem por título a afirmação apostólica da corporeidade de Jesus. Pastor, o que nós temos a respeito deste tópico? Muito bem. Esse subtópico, o primeiro subtópico do tópico 2, o que era desde o princípio, né? Aqui vem destacando a resposta apostólica, a afirmação dos apóstolos com relação à corporeidade de Cristo. Quando diz a corporeidade, está se dizendo que Cristo tomou a forma física, ele usa até o termo da física, né? Que Jesus tomou a forma física, ou seja, se fez corpo mesmo, físico. E durante a Bíblia, como na referência mencionou em Lucas, nós vemos a história da infância de Cristo. Verdade. Né? Tanto no seu nascimento, como também na sua infância, e depois nós vemos também na sua fase adulta o relacionamento de Cristo. Mas o apóstolo João, quando ele vai escrever na leitura bíblica em classe, até no Evangelho de João, ele diz assim, os evangelhos sinóticos dos 3 primeiros evangelhos, eles relatam, eles são mais focados para a parte externa de Jesus, ou seja, a parte nas realizações externas de Jesus, os seus milagres, os seus feitos. Um aspecto humano mesmo. Humano, exatamente, que isso nós vamos ver nas lições futuras, tá? Sim. Agora, João, no seu evangelho, ele já vai destacar a deidade de Cristo, a natureza divina de Cristo. Por isso que no evangelho de João nós vemos o destaque de muitos discursos que Jesus fez, destacando a sua divindade, quando ele diz que ele é a luz do mundo, que ele é o pão da vida, que ele é a fonte de água da vida. Por 7 vezes no Evangelho de João, nós vemos Jesus destacando e usando o termo eu sou, para destacar a sua natureza divina, né? E pegando mais um gancho aqui, pastor, com a sua fala, com o seu posicionamento, eu quero trazer aqui uma referência que é aplicada justamente neste primeiro subtópico do tópico 2, que é João capítulo 1 e verso 14, Evangelho de João 1,14, que diz assim, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, quer dizer, pastor, aqui é muito bem mencionado que o verbo se fez carne e habitou entre eles. Eles viram Jesus, eles tocaram Jesus, eles falaram com Jesus. Então, não há a mínima chance, o mínimo resquício de se tornar verdade que Jesus não esteve entre nós, que Jesus não esteve na terra, né, pastor Glaucio? Exatamente. Que Jesus não operou milagres, que ele não foi homem em corpo físico, que sentiu dores, que sentiu fome, que sentiu cansaço, que sentiu sede. Sim, pessoas viram, pessoas tocaram, milagres foram realizados e há diversas evidências as quais estamos aqui mencionando aos irmãos nesta lição. Isso mesmo. Pastor, subtópico de número 2 do tópico 2. Aleluia. Amados, o subtópico 2 é a reafirmação apostólica. Essa reafirmação vai reiterar o que afirma na introdução do seu evangelho. O apóstolo João, aqui na sua epístola, ele vai confirmar, ele vai reiterar, ele vai repetir com ênfase o que ele já havia dito no evangelho. Né? E isso pode parecer até uma redundância quando ele fala, e nós vimos, né? Nós vimos com os nossos olhos. Parece uma redundância. Quando ele diz, nós vimos com os nossos olhos. Mas por que ele está reiterando isso? Porque ele quer destacar veementemente que realmente eles conviveram fisicamente com Cristo. Né? E o próprio apóstolo João, ele era o mais íntimo de Cristo, né? Ele é aquele dos 12 apóstolos, ele era o mais íntimo. Então, ou seja, ele pode retratar esse testemunho, né? E por isso ele fala aqui, no subtópico 2,
a reafirmação apostólica. Isso pode parecer até uma redundância. Vimos com os nossos olhos, mas o propósito é mostrar com muita ênfase, sem deixar dúvida alguma, que o Senhor Jesus veio em carne ao mundo e que pôde ser tocado pelos que com ele conviveram. Então eram testemunhas oculares e de convivência com ele. E aqui vem um ponto que muitos de nós usamos, né? Muitas vezes a gente se depara com alguém por aí que não acredita em algo e a gente fala assim, o irmão lá é um Tomé, né? O irmão, tá sendo igual Tomé. Por quê? Porque Tomé também não creu. E aí o verso 27 do capítulo 20 do Evangelho de João diz assim, e logo disse a Tomé, põe aqui o dedo e veja as minhas mãos. Estenda também a sua mão e ponha no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. É Jesus falando aqui para Tomé, né, pastor Glaucio? Exatamente. Então, assim, Tomé foi uma das evidências escritas na Bíblia de uma das pessoas que tocou Jesus. Porque quando Jesus retornou ali aos apóstolos, Tomé não creu. E aí Jesus fala, você não está crendo? Então, peraí, toca aqui, Toca aqui. Toca aqui, onde foi perfurado. Toca aqui no meu lado, onde a lança perfurou. Então Tomé tocou, e aí Jesus vai e lhe dá uma lição. Não seja incrédulo, mas crente. E é interessante, pastor, que esse recorte que o senhor deu já nos linkou ao terceiro subtópico. Sim. Uma crença herética. Essa crença que tenta negar a corporeidade de Cristo, ela é muito perigosa. A gravidade dessa heresia se dá de negar o corpo físico real de Cristo. E por quê? Porque o próprio Cristo, quando ele apareceu lá em Lucas capítulo 24, ele aparece aos discípulos e relata assim, olha, os discípulos se assustam, ele fala, a paz seja convosco. Então ele fala, olha, vejam, olhem para mim, porque um espírito, ou um fantasma, outras traduções dizem, não tem carne e osso como eu tenho. Então, ou seja, o Senhor Jesus apareceu ressuscitado, glorificado já, ressuscitado, mas ainda assim, fisicamente. Então, isso comprova para os discípulos que foram testemunhas da aparição ressurreta de Cristo, também física, ali junto com eles. Não foi uma ressurreição espiritual, né? Não foi uma ressurreição de uma imagem espiritual de Cristo. Sim. Cristo realmente ressuscitou e voltou e apareceu aos discípulos em carne e osso. Inclusive, 1 Coríntios capítulo 15 relata isso lá do verso 6, relata que Jesus foi visto por mais de 500 irmãos daquela época. Sim. E Paulo ainda fala. E muitos desses irmãos, na época que Paulo já havia se convertido, e muitos desses irmãos ainda vivem atualmente. Então, Paulo testemunhando isso, né? Então, além de Cristo ter ressuscitado, Cristo não só apareceu aos seus discípulos ali, aos seus apóstolos, mas também apareceu para uma multidão de 500 pessoas, apareceu para cerca de 500 pessoas. Então, isto é a sua prova contundente da sua existência física e a sua ressurreição. Foi uma manifestação inegável. Maravilha, pastor. Vamos aqui para o tópico de número 3, então, intitulado como estas heresias se revelam hoje. Então, todas as nossas lições, elas dão o contexto lá de trás, toda a história, o embasamento de como que isso se desenrolou e vem até o ponto de como que a gente enxerga isso hoje. Então, o tópico de número 3 vem trazer como essas heresias se revelam hoje. O que nós temos para comentar deste tópico, pastor? Maravilha. Como no tópico de número 3, quanto ao nascimento virginal de Jesus, o primeiro subtópico. Sim. Essa concepção dessa heresia é para que negue o nascimento virginal. Logo, se Cristo não nasceu fisicamente, ele também não cresceu. Se ele não cresceu, ele não morreu.
e se ele não morreu, ele também não ressuscitou. Daí a importância de nós estarmos atentos a isso, porque nós vemos isso na atualidade. Inclusive, tem até um recorte aqui, eu quero tirar na íntegra desse primeiro subtópico, dizendo assim: negar a concepção e o nascimento virginal de Jesus é uma das marcas desses movimentos. É um ensino moderno de Cirinto e seus seguidores. Ou seja, eles ainda estão tentando negar esta realidade, tá? Mas aqui o pastor Ezequiel Soares, ele nos dá uma resposta esplêndida, dizendo assim: a Bíblia anuncia de antemão a concepção e nascimento virginal de Jesus, desde o Antigo Testamento. Isaías, 700 anos antes do nascimento de Jesus, ele já retratava o nascimento de Cristo. Isaías foi o que mais falou da existência de Cristo, de que Cristo viria no seu nascimento, no seu ministério, na sua crucificação e na sua ressurreição. Tá? Então, nós vemos que Cristo foi dito sobre ele antes mesmo do seu nascimento. Então, Cristo ele é um personagem profético e também histórico. Perfeito, pastor. E a referência para os irmãos consultarem depois dessa profecia no Antigo Testamento, sim, acerca do Mestre, está em Isaías capítulo 7 e verso 14, e isso é mencionado na sua lição. E falando sobre estes grupos, estes movimentos que negam o nascimento virginal de Cristo ainda hoje, nós temos duas referências aí na nossa revista. Uma delas são os Mormons e outra é a Igreja da Unificação, que ambas rejeitam este nascimento virginal de Cristo. Vamos agora para o segundo subtópico do tópico 3. Maravilha. Quanto à morte e à ressurreição de Cristo, o heresiarca gnóstico do Egito, Basílides, né, negava a crucificação de Cristo. Ou seja, eles negando a crucificação de Cristo, logo a razão do cristianismo é vã. Sim. Por isso que eles, desde aquela época, eles tentavam negar a sua ressurreição. Né? Porque é a nossa esperança, é a esperança do cristão, a ressurreição. Né? Mas a palavra do Senhor, ela tem também um martelo para esmiuçar essa heresia. Né? O pastor Ezequiel Soares, ele diz ainda assim, no último parágrafo, ele diz assim: essa doutrina contraria todo o pensamento bíblico e os fatos históricos. A Bíblia ensina que Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos, tá? Então, isto é o cuidado que nós devemos tomar. Sim. Eles vêm com sutileza, com palavras bonitas, mas tentar anular um fato histórico. E mais, né? Basílides, ele, além de negar a crucificação de Cristo, ele dizia que Simão Cirineu se transfigurou e foi enviado para a cruz por engano, né? Como um sósia de Jesus Cristo ali. Então eles diziam que não, quem foi para a cruz foi Simão Cirineu, ele se transfigurou ali, parecia com Cristo, mas não era Cristo que estava sendo crucificado. E aí, meus irmãos, nós temos mais uma referência bíblica lá em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 3 e 4, sim, que refuta justamente o ponto mencionado aqui pelo pastor Glaucio para esse ponto também. Maravilha. Meus irmãos, vamos para o terceiro e último subtópico do tópico 3, titulado de confirmação histórica, pastor? Isso mesmo. A confirmação bíblica e história da morte de Cristo é fato incontestável. Nós vemos esta realidade por documentos cristãos e também não cristãos. Porque Cristo, ele também é um personagem reverenciado, respeitado, até por movimentos não cristãos. Sim. Né? Mas existem os movimentos héteros cristãos, que são contra o cristianismo, mas com o objetivo apenas de atrair pessoas para que o sigam, mas não oferecem a salvação, porque eles não têm Cristo. Sim. Né? Mas a importância de nós estarmos atentos à historicidade da realidade do cristianismo. Tá? Eu
tem um recorte aqui também na lição, diz assim, ó, o historiador romano Tácito, né, que viveu de 55 a 117 depois de Cristo, ele escreveu a seguinte frase, o seguinte depoimento, tá? Aquele de quem levavam o nome Cristo foi executado no reinado de Tibério pelo procurador Pôncio Pilatos. Ou seja, ele dá um fato histórico da crucificação de Cristo por governadores que não eram cristãos. Como que Pilatos existiu, a história prova e todos acreditam, mas não creem que Cristo estava ali realmente existiu e fez parte daquele contexto histórico, né, pastor? Isso mesmo, e até como o senhor mencionou, deles dizerem que o Simão Cirineu foi ali abduzido e se transformado num sósia de Cristo para que fosse crucificado no lugar. Tudo isso aí são formas que traz muita fanfarra para poder tirar o foco de Cristo da realidade da sua crucificação e ressurreição, tá? Mas a Bíblia declara que Jesus, ele ressuscitou e nós vivemos essa realidade. Perfeito, pastor. Muito obrigado. E acho que o que resume tudo isso que nós falamos é uma das sinopses da nossa lição que diz: a confirmação bíblica e histórica da morte de Jesus é fato incontestável. Então, Cristo veio, morreu, ressuscitou ao terceiro dia e este, em corpo físico aqui, sofreu dores, fome, sede, cansaço, teve as necessidades humanas, só teve uma única coisa, que Cristo não se submeteu, ou na verdade ele estava assim, sujeito a isso, mas não se submeteu e que nós hoje nos submetemos muitas vezes, que é o pecado. Então, Cristo teve toda a forma humana em todas as suas vertentes, menos o pecado. Ele não cedeu ao pecado, venceu o pecado, venceu a morte e é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, vamos aqui partindo então para o final da nossa lição. Eu quero fazer aqui, como de costume, a leitura da conclusão baseada na nossa lição, que diz assim: as expressões "o Verbo se fez carne" e "Jesus Cristo veio em carne" significam uma resposta aos docetas. Os evangelhos revelam vários atributos característicos do Jesus ser humano. Ele foi revestido do corpo físico porque o pecado entrou no mundo por um homem e pela justiça de Deus tinha de ser vencido por um ser humano. Jesus se encarnou, ponto. Fez-se homem sujeito ao pecado, embora nunca houvesse pecado, como eu disse, e venceu o pecado como homem. Então, glórias a Deus por esse Jesus maravilhoso e salvador de nossas almas. E para finalizar, também como costume nosso, nós queremos deixar a dica para você, professor de Escola Bíblica Dominical, assim baseado também na nossa revista, que diz: atualmente as heresias continuam surgindo como uma forma de negar a fé em Cristo e enganar muitas pessoas que conhecem, ou melhor, que desconhecem as Escrituras. Sim. E aí uma dica da nossa revista para você, professor, aproveite a ocasião nesta aula e pergunte à classe em quais seitas ou religiões dos nossos dias atuais nós podemos encontrar esses falsos ensinamentos. Vai surgir ali um debate, vão surgir várias situações, claro, sempre usando o bom senso da aula, o tempo que você tem para ministrar sua aula, mas como nós estamos dizendo, a aula na Escola Bíblica Dominical, ela não é uma pregação, ela não é apenas um ensino, ela é uma conversa, um debate, uma troca de ideias. Então é muito rico que você transforme esse momento num momento de esclarecimento de dúvidas e que os seus alunos possam sair dali cheios não só de graça, mas de conhecimento. Conhecimento, exatamente. Até porque, pastor, a doutrina cristológica ela é a doutrina mais importante do cristianismo. Todas as outras dependem dessa realidade, deste conhecimento, da cristologia, né? O arrebatamento, né? A ressurreição, tudo isso está diretamente ligado e se relaciona
com a cristologia. Daí a importância de nós estarmos muito bem atentos a esta lição. Perfeito, pastor. Muito obrigado pela sua parceria mais uma vez, pastor Glaucio. Nós agradecemos a você, nossos ouvintes, nossos irmãos, e até a próxima aula, em nome de Jesus. Se esse Jesus que encarnou, melhor dizendo, que encarnou, se fez homem e morreu por nossos pecados, se ele não voltar, nos encontramos na próxima aula. Que Deus o abençoe, a paz do Senhor.